Eu vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Se você tem um pouco de dificuldade, o livro de Jó é antes do livro de Salmos. Se você está aqui na igreja, o versículo vai estar no telão dos dois lados, você pode acompanhar. Mas eu já deixei aqui para fazer a leitura para ficar mais fácil. A gente vai ler na versão Almeida atualizada. Então, se você vai ler em alguma outra versão, pode estar um pouquinho diferente, mas não se assusta com isso não. A palavra de Deus é a mesma, só o texto original, de onde foi feita a tradução, é um outro original. Como é manuscrito, pode ter alguma pequena variação nas traduções. Tá? Amém, gente? Posso começar? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Continuando, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, então você vê que não eram banquetes curtos, eles duravam dias. Tem uma outra versão que fala que esses banquetes eram em aniversários, mas amém. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença. Nós te pedimos, meu Pai, que a palavra que nós vamos receber venha do teu trono. Pai, eu me esvazio das minhas capacidades e eu me coloco completamente à tua disposição, meu Pai, para que a tua palavra possa alcançar o coração de cada pessoa que está assistindo a gente aqui presencialmente e que está assistindo a gente online também. Pai amado, que todos possamos ser cheios de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu não sei se você tem filhos. A minha esposa perguntou, mas eu não fiquei reparando quem levantou o braço. Eu acho que você leu o meu resumo. Olha, isso aí não é justo. Deu um monte de spoiler aqui. Mas amém. Eu não sei se você tem filhos, mas Jó ele demonstrou nesse trecho que a gente leu o cuidado e a preocupação que um pai tem para os seus filhos. Amém? Os filhos de Jó, eles iam comemorar, eles iam celebrar. Qual era a preocupação de Jó? Talvez nem tenham feito, mas tenham no seu coração os meus filhos pecado contra Deus, então eu vou santificar eles. Amém? Essa era a preocupação de Jó, porque Jó, ele era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Amém? Agora eu vou pedir para você abrir em Lucas 11, versículo 11. Lucas é o terceiro evangelho, já no Novo Testamento. Lucas 11, versículo 11. Diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará uma cobra no lugar desse peixe? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? A gente não faz isso. O que a gente quer para os nossos filhos? A gente quer que eles tenham o que é bom. A gente quer que os nossos filhos tenham tudo o que é necessário para que eles possam viver bem, crescer, amadurecer e se desenvolver. É ou não é? E Deus é Pai. Às vezes, dependendo do comportamento do nosso filho ou da nossa disposição, a gente até faz mais do que é necessário, oferecendo aí um agrado, um mimo, né? Para
para demonstrar o carinho pelos nossos filhos, mas no mínimo aquilo que é necessário. A gente que é pai, quer que o nosso filho tenha. Os nossos filhos, enquanto crianças, a gente vai fazer de tudo para que eles tenham o que é necessário para que eles vivam bem, para que eles se desenvolvam, tenham saúde, aprendam, cresçam e tudo mais, né? Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, ainda, capítulo 15, versículo 11. Uma história bem conhecida, gente. Uma história bem conhecida. Lucas 15, versículo 11. É a parábola do filho pródigo. Diz assim: continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Amém, gente? Quem já ouviu essa história? Quem já leu essa história? Quem já assistiu um desenho animado dessa história? Olha, eu assisti. E assistindo esse desenho animado, eu passei a ter um preconceito com esse menino. A gente pode chamar ele de pródigo, para não ficar falando o rapaz que saiu, o filho. A gente pode colocar o nome dele de pródigo? Fica mais fácil. Então, eu sempre tive na minha cabeça que o pródigo, ele era um cara que vivia de uma forma devassa, depravada, desregrada. Mas será que era isso mesmo? O desenho fala isso. Às vezes, quando a gente lê, a gente entende isso.
por conta do relato do irmão dele, mas o irmão dele não estava lá com ele, né? Ele foi para uma cidade distante, ele não deu notícias. O pai dele até achou que ele estava morto. Aí eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra pródigo. Pródigo significa o seguinte no dicionário: aquele que dissipa os seus bens por gastar mais do que o necessário. Esbanjador. Em uma outra tradução, significa o que é generoso ao dar, liberal, magnânimo. Aí eu fui pesquisar o que significa magnânimo. Magnânimo significa bondoso, que age para servir alguém sem se preocupar com os riscos ou os perigos. Então, o pródigo, ele viajou para uma terra distante. Ele foi para uma cidade que ele não conhecia ninguém. E pela tradução do que significa pródigo, ele, sem se preocupar com os riscos, sem se preocupar com os perigos, gastava mais do que ele ganhava para ajudar outras pessoas, ou alguma coisa assim, ou até mesmo para poder ter algum lazer, né? Ele não tinha maturidade, ele gastava mais do que ele poderia gastar. E isso fez com que ele dissipasse os bens dele. E aí veio uma fome para aquela cidade, para aquela terra, e aí sim ele passou necessidade, por conta de vir essa crise, essa fome. Amém, gente? Pela cultura da época, o irmão mais velho dele era quem ia herdar a maior parte do pai deles. Ele ia ficar com uma parte muito pequena da herança. E para ele ia sobrar o quê? Ia sobrar se tornar um servo ou um empregado do irmão dele e esperar que encontrar favor no irmão dele para que então ele pudesse ter alguma chance de se tornar próspero, de se tornar rico e tudo mais, né? De ganhar alguma coisa para que ele pudesse começar algo ou crescer individualmente. Ele não quis esperar contar com o favor do irmão dele e preferiu tentar a sorte sozinho. Aí eu vou pedir para você abrir em Provérbios 20, versículo 21. Esse versículo, eu já falei muito para amigos meus que eu aconselhei enquanto eram solteiros, que estavam querendo começar a namorar, que a gente entendia que não era hora, que era cedo, que eles deviam esperar mais para amadurecer e tudo mais. Esse versículo fala assim, ó: a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Tem uma outra versão que fala da herança que é obtida por ganância, e que ela, por ser obtida, por ser antecipada por ganância, não gera bons frutos. E foi assim que o pródigo recebeu a herança dele. Ele recebeu de forma antecipada por ganância, porque ele imaginava o quê? Eu vou continuar aqui na casa do meu pai, trabalhando, fazendo o meu melhor, para enriquecer o meu irmão, porque a minha parte da herança vai ser pequena. Para ele tomar essa atitude, para sair, deixar a família dele, construir alguma coisa sozinho, ele certamente tinha conhecimento administrativo, tinha conhecimento financeiro, que ele provavelmente aprendeu trabalhando com o pai dele, porque o irmão dele trabalhava no campo, aprendendo a plantar, a colher, os tempos e tudo mais. Mas a casa precisava ser administrada, a venda do que era colhido precisava ser feita. E para ele se dispor, eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou para a cidade. Eu vou sair do campo e eu vou para a cidade. Certamente ele tinha conhecimento nessa área, de administrar, de entender das finanças, entender de recursos. Mas não era tempo dele andar com as próprias pernas. Ainda faltava maturidade para ele. A criança, quando está entrando na pré-adolescência, ou adolescente, acha que sabe todas as coisas, né? E eu achava que eu sabia tudo. Quando meu pai e minha mãe vinham me chamar a atenção, Daniel, não é assim. Daniel,
faz assim, não faz assado. Eu achava ruim, porque eu achava que eu sabia tudo, né? Mas eu não sabia, eu era imaturo. Ele também, o pródigo, né? Então, ele tinha conhecimento, ele tinha capacidade. A prova disso é que o pai dele, que queria que ele tivesse o melhor, que queria que ele tivesse tudo que fosse necessário para ele se desenvolver e amadurecer, o pai não tentou impedir, o pai não negou a partida dele. O pai falou: você quer ir? Tá bom, vai. E como ele não tinha maturidade, faltou equilíbrio, e ele acabou perdendo todas as coisas, porque ele não respeitou o processo de maturação. Certamente, quando o pai fosse repartir os bens, quando o pai entendesse que os dois filhos estivessem maduros e fosse repartir os bens, e o pródigo quisesse ir para a cidade, ele já ia estar maduro, o pai ia falar: vai, Deus te abençoe. Mas ele quis ir antes. Ele quis colocar o carro na frente dos bois, como o pessoal fala. Aí não deu certo, né? E a imaturidade dele não permitiu que ele se enxergasse como um filho amado, que estava sendo trabalhado e que estava sendo moldado pelo pai dele. Ele precisou passar por todas essas coisas que ele passou, para então ele conseguir reconhecer a identidade dele, que ele era filho, que ele era amado. E aí ele falou: peraí, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele não vai me aceitar como filho, porque eu abandonei ele, eu larguei tudo. Mas ele é meu pai. Os empregados dele, os servos dele, os escravos dele, ele trata bem. Tem fartura. São prósperos. Então eu vou voltar para lá, porque eu quero isso para a minha vida também. Né? Mas esse processo era dele. Só dele. Eu, você, nós passamos por outros processos. Amém, gente? O irmão mais velho dele, eu vou chamar de herdeiro, porque era o principal herdeiro do pai deles, também era imaturo. Ele se via como um empregado. Ele não teve nem coragem de pedir para o pai dele um cabrito para fazer um churrasco com os amigos dele. Você acha que se ele tivesse pedido, o pai dele ia negar? Não ia negar. Mas o jeito que ele reclamou foi como se o pai tivesse ter adivinhado o que ele queria e falou: meu filho, aqui, ó, vai lá fazer uma festa com seus amigos. Não, mas o filho se via como um empregado. Não tinha nem coragem de falar: pai, deixa eu fazer um churrasco, trazer meus amigos aqui. Sabe por que que o filho se via como empregado? Abre em Gálatas 4, versículo 1. Nas cartas de Paulo, antes de Efésios. Gálatas 4, versículo 1. Eu não lembro mais como é que é, mas vocês aprenderam também a musiquinha para decorar a ordem dos livros da Bíblia? Cantei muito essa musiquinha. Achou aí? Gálatas? Se não achou, acompanha no telão. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou é imaturo, ou é criança, em nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Então, ele é dono de tudo, mas ele não tem acesso, sem a permissão do pai. Ele é dono de todas as coisas, mas ele não é tratado como dono de todas as coisas até que ele tenha maturidade para isso.
ele fica sujeito à vontade do Pai. Ele fica sujeito à permissão do Pai. Amém, gente? Mas esse processo não é só dos jovens. Vamos voltar em Jó. A gente começou falando sobre Jó. Amém? Jó, ele já era adulto. Ele já tinha tido 10 filhos e ele já tinha perdido esses 10 filhos. Eram 7 homens e 3 mulheres. A gente leu. Ele também enfrentou problemas com a identidade dele diante de Deus. Não é só criança. E Jó só conseguiu entender e aceitar a identidade dele diante de Deus quando algo foi revelado a ele do céu. O próprio Deus falou com ele. Eu vou pedir para você abrir em Jó 42, versículo 2. O livro de Jó é muito legal. Se você não leu, eu aconselho que você leia. E você vai ver que tinha 3 amigos de Jó que iam lá apontando o dedo para Jó e falando: Jó, você foi injusto, você está sendo castigado e tal, tal, tal. E Jó se defendendo. Até que Jó se defende de uma forma que os amigos dele, esses 3 amigos, não têm mais argumentos. Aí um quarto amigo que era mais moço, então ele não falava por respeito aos três outros que eram mais velhos. Quando todo mundo se cala, esse rapaz que era mais moço, então começa a falar e começa a falar com sabedoria. E depois disso o próprio Deus aparece para Jó e começa a falar com Jó e mostra a Jó que Deus é justo, que Deus é perfeito. E que Jó não é justo se ele quiser se defender colocando a culpa em Deus, né? Então, depois que Deus aparece para Jó e fala com Jó, e Jó reconhece que é Deus falando com ele, aí acontece isso que está aí, ó. Jó 42, versículo 2. Jó falando para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó teve uma experiência real com Deus. Jó, no começo do livro, foi apresentado por Deus. Quando Deus falou de Jó a Satanás, Jó foi apresentado por Deus como um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. E aí, depois que Jó amadurece, e tem uma experiência real com Deus e reconhece a sua própria identidade diante de Deus, ele fala: Deus, eu te conhecia só de ouvir. Eu ouvia falar do Senhor, me ensinaram sobre o Senhor, me ensinaram a tua palavra, me ensinaram a tua lei, me contaram como o Senhor criou todas as coisas. Jó é no Antigo Testamento, mas se fosse hoje, me contaram que Jesus veio e morreu no meu lugar. Mas eu não conhecia, eu não tinha experiência, eu não tinha relacionamento, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu tenho um relacionamento contigo. Hoje eu tenho intimidade contigo. Jó era sábio, ele era conhecedor da palavra. Mas por conta dele não ter um relacionamento com Deus, ele não conseguia entender completamente quem ele era. E também hoje, quando a gente se torna filho de Deus, quando a gente aceita a Cristo como nosso Salvador, a gente se torna filho de Deus, através da adoção em Cristo Jesus, a gente precisa aprender a caminhar nessa nova direção, a gente precisa aprender a andar. A gente se torna como se fosse bebezinho na dimensão espiritual,
e a gente não consegue dar um passo sem ser conduzido. Então Ele permite que a gente comece a dar os primeiros passos, mas Ele está sempre acompanhando de perto. Você que é pai, que é mãe, lembra quando seu filho estava aprendendo a andar? Como que era? Você largava ele para, vai lá meu filho, corre para lá. Era assim? Ou ele ia levantar assim, meio bambo, tentando equilibrar, e você ia lá. Versículo 12. Olha como é profundo isso. Talvez você não tenha lido com essa visão, esse versículo até então. Eu não tinha. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, sabe aquela situação de você estar cercando a criança? A criança está lá, começando a andar assim, toda se desequilibrando ainda, e você deixa a criança na frente, você vai cercando lá, se ela for cair, você segura. É isso que está falando aqui. Está falando assim, ó. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. No versículo 12, ele falou, né? Você está em pé? Cuida para você não cair. Você está tentando se equilibrar? Tem sustento. Tem sustento. Se firma em quem está te sustentando. Vê qual foi o livramento que Ele providenciou para que você possa suportar o que está tentando te desequilibrar, para que você possa suportar o que está tentando te derrubar, te fazer cair, te fazer desanimar, te fazer olhar para trás. E não importa qual seja o seu processo, não importa se você já tropeçou, se você já caiu, se você está caído hoje, o papai está de braços abertos. Ele quer te receber de volta. Amém, gente? Agora eu vou pedir para você abrir no livro de Jó, capítulo 14. Enquanto você abre, eu vou pedir para a equipe de louvor já ficar posicionada aqui para a gente adorar a Deus. Capítulo de Jó, livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Amém? Tem gente abrindo ainda? Quem já achou aí, faz assim. Quem desistiu de achar e vai acompanhar no telão, faz assim. Amém. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Amém? Há esperança até para quem foi cortado. Ah, Daniel, eu já tive experiência com Deus, eu já vivi, eu já tive no ministério, eu entreguei minha vida para Jesus, eu andava reto, mas eu caí. Eu tropecei, eu caí. Aconteceu algo na minha trajetória que me fez perder o alvo, que é Cristo. Eu olhei para o lado e eu desviei, e eu caí. E até hoje eu carrego feridas disso. Até hoje eu estou aqui me esforçando, mas eu não consigo estar 100%. Eu não consigo entregar o meu coração completamente. Ou então você está aqui, poxa, eu estou aqui, mas eu estou começando a querer desviar. Eu estou começando a tropeçar em algumas coisas porque eu não estou prestando atenção no meu caminho. Há esperança para a árvore. Há esperança. Pois mesmo cortada, ainda se renovará.
não cessarão os seus rebentos ou os seus ramos. Se envelhecer na terra a raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas ela brotará, dará ramos como uma planta nova. Então, eu não sei o medo que tem tentado te aprisionar. Eu não sei se você hoje tem sido um prisioneiro do medo por conta dessa pandemia, por conta dessa quarentena, por conta do que está acontecendo na economia devido a toda essa situação. Eu não sei se hoje o que te traz medo é solidão. Eu não sei o que te traz medo. Eu não sei o que te preocupa. Mas papai sabe. Amém? Papai sabe. Se ele vê você chegando, ele vai correr, pular no seu pescoço e te dar um abraço. Não importa de onde você está vindo, não importa onde você caiu, não importa se você ficou passando fome desejando comida de porco, ele está esperando por você. Ele está esperando você voltar. Amém, gente? Se de alguma forma essa palavra falou com você, se coloca de pé no seu lugar para a gente adorar a Deus, porque hoje você deixa de ser escravo desse medo. A sua identidade é de filho de Deus. Amém, gente? Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção, me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui. Ele me chamou, de novo nasci. Em sua família, o teu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou. Agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Amém, gente? Eu quero pedir para você que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão. Levanta a sua mão. Você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas em algum momento da sua trajetória você se perdeu ou você vem se perdendo, mesmo que esteja começando a se perder, levanta a sua mão também, a gente vai fazer uma oração. Eu quero pedir para você repetir junto comigo. Feche seus olhos, não tem ninguém olhando para você. É a sua liberdade, a sua privacidade, é o seu momento com Deus. Mas é importante a gente fazer esse concerto, gente. Então feche seus olhos, levanta a sua mão, você que está nessa situação, e repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje hoje eu me levanto, hoje eu me coloco no caminho. eu me coloco no caminho. Eu entendi Eu entendi que o Senhor me chamou que o Senhor me chamou para ser teu filho, para ser teu filho, e eu quero, e eu quero, eu escolho eu escolho me tornar teu filho. me tornar teu filho. Então eu te agradeço, Então eu te agradeço, porque o Senhor me amou primeiro. porque o Senhor me amou primeiro. Eu te agradeço Eu te agradeço pelos braços abertos pelos braços abertos para me receber. para me receber. Eu te peço, E eu te peço, escreve o meu nome escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e cuida de mim, e cuida de mim. cuida dos meus passos, Cuida dos meus passos. me cerca Me cerca como um bebê como um bebê que está aprendendo a andar, que está aprendendo a andar, para que eu não venha cair, para que eu não venha cair, para que eu não venha tropeçar, para que eu não venha tropeçar, mas que eu encontre mas que eu encontre o escape o escape e a saída, e a saída, em nome do Senhor Jesus. em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou pedir para você fazer silêncio. Você que fez essa oração, continua com a sua mão levantada, porque eu vou orar por você. Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe como essa pessoa que levantou a sua mão precisou romper algo dentro dela para conseguir tomar essa atitude. Então, Pai, eu te peço que o Senhor venha acolhê-los, Pai, no teu reino, que eles venham encontrar em nós, a igreja, o suporte, o sustento, o conselho e o ombro amigo quando necessário, Pai, para que eles possam seguir nessa caminhada sem desanimar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? A gente tem aqui nossas irmãs do Ministério de Boas-Vindas que estão com essa prancheta. Se você ainda não deixou o seu nome nessa prancheta, por favor, eu vou pedir para você deixar, porque é a forma que a gente vai ter para entrar em contato com você. Vai ser enviado para você um vídeo que foi gravado pelo nosso pastor para te receber, para mostrar para você o quanto você é amado. E então, nesse número que vai te mandar o vídeo, se você quiser fazer parte do corpo, fazer parte da família mesmo, se você quiser ser acompanhado, cuidado mais de perto, é só você responder: eu gostaria de fazer parte de uma célula, eu gostaria de ser acompanhado. Vai ter pessoas que vão entrar em contato com você para te acompanhar, porque eu posso não te conhecer,
mas o papai conhece, você já é amado, você já é amada. Amém, gente? Então é isso. Eu não vou pedir para vocês darem as mãos, porque a gente não pode, a não ser que vocês vivam na mesma casa, sejam família, aí fiquem à vontade para dar suas mãos. A gente vai fazer a oração final aqui para encerrar o culto. E